Sentados, tão preparados. Gente, quando eu pergunto isso, é porque eu sei o que eu estou perguntando. Hoje o negócio vai ser pauleira. Tão preparado? Meu irmão, vai ter um momento que vai ser aquela maravilha que o padre passa a mão na cabeça. Mas vai ter aquele momento, meu irmão, que só vai ser chicotado, meu irmão. Só vai ser cutucão. E hoje eu quero vir com toda a coragem. Amém? Dá para ir então, irmãos? Então, ok. Irmãos, a parte do evangelho que eu quero pregar para vocês é exatamente o último versículo, quando diz: Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu quero pregar exatamente nessa parte, mas eu quero, gente, pegar agora um outro evangelho como referência, para nós então colocá-los os dois em conexão, fazer então aí uma íntima relação entre esta parte do evangelho, sobretudo essa parte, esse último versículo do evangelho do qual acabamos de ler, com o evangelho do qual eu vou pedir para aqueles que trouxeram a Bíblia procurar e abrir, por favor. É muito fácil. Evangelho de São João, capítulo 4, que é exatamente a narração da samaritana. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 4. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, e aí você chegou em João. Depois de João você pula para Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos você dá um salto para Romanos. E aí vai indo. Vamos lá? Evangelho de São João, capítulo 4. Ok? Então, irmãos, repito para que você não saia daqui achando que o padre hoje fugiu do foco que é a liturgia, que é o evangelho. Então repito, eu quero então pregar sobre o último versículo do evangelho do qual nos foi proclamado agora, mas quero pegar como referência o evangelho de São João capítulo 4, que é a narração da samaritana, que eu quero então aqui fazer uma íntima relação, para que nós possamos então aqui entender com mais ênfase aquilo que Deus quer falar conosco. Amém. E aí vamos combinar aqui uma coisa: o padre vai lendo alguns versículos, e aí vai chegar um momento que o padre vai parar para poder jogar na sua vida. Ok? Então vamos lá então, irmãos. Começando então aí já no primeiro versículo. Evangelho de João capítulo 4. Começando. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Vamos parar. Gente, aqui nos mostra então Jesus 100% humano, mas também 100% divino. Por volta de meio-dia, à beira de um poço, cansado, fatigado da viagem, da caminhada. Sabe o que isso vem, gente, ser lançado em nossa vida? São aqueles momentos, gente, em que também nós nos vemos também cansados. É naquele momento, gente, que a gente olha para toda a situação difícil da nossa vida e a gente então diz: meu Deus, eu não aguento mais. É naquele momento em que você olha para o seu casamento e diz: meu Deus, até quanto eu vou superar tudo isso? Será que você está começando agora a me entender, sim ou não? Será que essas situações, gente, só ocorrem só com o padre? Esses momentos de cansaço só ocorrem com o padre? Será que você nunca sentiu cansaço na vida? Cansaço da caminhada? É naquele momento, gente, em que você olha para toda a sua vida, para todas as suas lutas, e você diz: Senhor,
estou cansado. E sejamos sinceros, meu irmão, não tenham medo de ser sincero diante de Deus. Eu tenho que lhes ensinar aqui uma coisa, irmãos: aprendam a ser transparente diante de Deus, aprenda a colocar as suas fraquezas diante de Deus. Não tenham medo, gente, eu acho que isso eu já até falei em missas anteriores. Não tenham medo de mostrar a sua fraqueza, porque é na fraqueza que eu me torno forte. Guarde muito bem isso. Então sejamos aqui sinceros, irmãos. Esposas, pelo amor de Deus, seja sincero. É ou não é verdade que você muitas das vezes já se cansou de lutar pela restauração do seu casamento? Isso é mentira ou é verdade? Seja sincera, mentira ou verdade? Eu já estou até vendo gente no outro lado clicando no Facebook. É verdade, padre, confirmo, não é? Gente, sejamos sinceros. Para te ajudar a você ser sincero, então vou começar com a minha sinceridade. Gente, eu já vou completar 9 anos de padre. E nesses 9 anos de padre, o que não me faltou foi cansaço, gente. Cansaço de ensinar, cansaço, gente, de evangelizar e você ver as pessoas se renderem pouco para a graça de Deus. Cansaço, gente, na sua paróquia, de você ensinar, de você então ali evangelizar, de você tentar corrigir, de exortar e as pessoas não mudam. O cansaço é humano, gente. Eu também, como padre, já cansei, mas esse cansaço nunca foi motivo de eu desistir. E é isso que você tem que guardar muito bem no seu coração. O cansaço é humano, mas a desistência é desumana. Não podemos. Gente, pelo amor de Deus. Então ou não é verdade, gente, que há aqueles momentos em que a gente nos encontramos cansados, gente. Isso também acontece, gente, em ministério de música. Eu já participei, meu filho, em ministério de música, por incrível que pareça, mas já. Por incrível que pareça, mas já. Não sei como é que me aguentaram, mas já. E aí, vocês também, os jovens, gente. Gente, quer que sejamos ainda mais sinceros ainda? Chega aquele momento na nossa vida também, em que a gente se cansa até mesmo de pedir, de clamar, de suplicar a Deus, e não ver Deus então nos escutar, gente, não ver nada sendo resolvido. Será que isso é mentira ou verdade? Seja sincero. Sabe aquele momento, gente, em que você está todo sábado na missa por cura, você vem nas segundas-feiras, você está todo domingo na Santa Missa na sua paróquia, você pede, você clama, você faz penitência, você faz jejum, você faz cerco de Jericó, você participa de quebra de maldição durante 7 segundas-feiras, 7 sábados, e nada muda, nada resolve, aquele homem não muda, padre, eu já estou para... Então é chutar o balde, padre. Sejamos sinceros, irmãos. É naquele momento de cansaço. É naquele momento, gente, que as pessoas começam a se cansar de ver, de lutar pela mudança dos filhos. Quantas das vezes você, mãe, pode até ter se cansado até mesmo dos seus filhos? Gente, isso não é absurdo, isso não é condenável. Pelo amor de Deus. E eu quero colocar um outro ponto aqui só para aproveitar. Você que está vivendo um luto, ou que já viveu o luto, ou que há de no futuro passar por um luto, saiba de uma coisa: não permita que ninguém venha impedir de você viver o seu luto. As pessoas que passam pelo luto, que vêm conversar comigo, que vêm dizer para mim: padre, pelo amor de Deus, me ajude, diz para mim se estou errada, padre, porque eu estou vivendo o meu luto, eu estou então sensível, eu estou chorando, padre, eu estou sofrendo, mas os da minha casa ficam me condenando por causa do meu choro. Eu falei: minha filha, não deu o direito de ninguém tirar as suas lágrimas. Gente, nós temos o direito de viver o luto.
Sabe por quê? Porque pode ser um grande perigo nós guardarmos isso e depois explodir no futuro e vir então coisas piores. Viva o seu luto, desabafe, chore se for preciso, gente. Não é condenável não, pelo amor de Deus. Gente, se chorar fosse condenável, Jesus não tinha chorado com a morte do seu grande amigo Lázaro. Até Jesus chorou, gente. Até Jesus viveu o luto. Sabe? Então, pelo amor de Deus, gente, não tem problema. Viva! E Deus muito bem sabe por que eu estou agora entrando nesse ponto. Pode ser, gente, que tenha pessoas aqui que muito recentemente perdeu alguém da família. Pode ser que pessoas que estão me ouvindo agora do outro lado em casa possam ter perdido alguém, algum ente querido, algum amigo, quem sabe fazem poucos dias e está passando exatamente por essa situação. Então, meu irmão, exatamente, viva o seu luto. Chore quando for preciso. Sabe? Então, meus irmãos, não é condenável. É bem verdade que nesses momentos, gente, nós padres se sentimos exatamente limitados, impotentes. Sabe por quê? Porque não há uma palavra sequer que um padre pode dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido. Não há uma palavra que ninguém possa dizer que possa mudar toda essa realidade, que possa trazer de volta. Só que eu aprendi uma coisa e quero ensinar com vocês. Infelizmente nós ainda não temos poder e autoridade de fisicamente ressuscitar mortos, mas espiritualmente, gente, em outras maneiras a gente pode ressuscitar. Sabe como? Dando continuidade às coisas boas que eles gostavam de fazer. Se aquele seu ente querido que você perdeu gostava de vir à missa, então seja fiel à Santa Missa por ele, dando continuidade à vida que ele levava, que era gostando de vir à missa. Se ele gostava de fazer uma obra de caridade, então faça uma obra de caridade, gente, dando continuidade à vida que aquele que faleceu viveu. Dessa forma nós podemos então, gente, ressuscitar os mortos. Sabe? Mas aí voltemos, momento de cansaço. Então, por que é que esse ponto aqui é importante? Para que nós não nos condenemos, para que não caiamos na tentação em achar que é condenável o cansaço. Porque o Evangelho está claro, até Jesus se cansou, meu irmão. Até ele também se cansou da caminhada. Repito e friso para que você guarde bem, o cansaço é humano, mas desistir jamais. Jamais, meu irmão. Jamais. Podemos, gente, ser exatamente. Podemos ser, meu irmão, aí injuriados, podemos então chorar, podemos então ali sofrer, mas jamais, gente, vamos ser exatamente destruídos, porque o que o Padre tem dito aqui para vocês é exatamente isso. Vamos confiar em algo muito maior que está conosco, que é exatamente Deus. Mas vamos dar continuidade agora no Evangelho, não vamos perder tempo não. Agora se prepare, meu irmão. Veio uma mulher da Samaria tirar água, pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse, Senhor, aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pede de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Oh, meu filho, olha aqui para o Padre. Não importa os caminhos que você percorreu até agora. Não importa, gente, o seu passado. Eu quero que você guarde aqui uma grande certeza. Jesus jamais tem capacidade de olhar para nós e apontar os erros que fizemos no passado. A capacidade de Jesus é apontar para nós os acertos que ainda podemos levantar
para o futuro. Então, meu irmão, não se escravize com o seu passado, mas se liberte para o seu futuro. Deus jamais vai apontar os erros que você cometeu no passado. Ele vai apontar o que você ainda pode fazer e ser no futuro. E você está aqui não para ser condenado, você está aqui para ser restaurado pelo poder de Deus. Pode aplaudir, pelo amor de Deus. Pode aplaudir, pelo amor de Deus. Pode aplaudir, pelo amor de Deus. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus, gente. Como diz a linguagem da atualidade, não havia uma química entre samaritano e judeu. E aquela mulher ficou impressionada com a atitude daquele judeu, Jesus, se aproximando, direcionando a palavra para ela, amando, dando atenção. Assim é Jesus conosco, gente. Jesus não quer saber, gente, de onde foi que você veio, o que você fez no seu passado. Não importa para Deus, gente, o erro que você cometeu no seu passado. Agora dê chance, se você deu chance para você mesmo de errar, agora muito bem, gente, a mesma capacidade que você teve de errar, você também tem a capacidade de acertar. Então dê chance para você mesmo, para ser então melhor, para agir melhor, para decidir melhor. Então, gente, olha a chance que Jesus está nos dando. Ele não está aqui para condenar o nosso passado, Ele está aqui para reconstruir a nossa vida, para vivermos bem o nosso futuro. É mais ou menos aquilo que o padre disse: o que você é hoje, não reclame. Aliás, eu acho que eu não falei, olha aqui para mim. A vida está difícil? A vida está difícil? A vida está difícil? Está sofrido? Está chorando? Agora olha aqui para o padre, que eu vou falar uma coisa muito séria. Não reclame da vida que você está vivendo hoje, porque o que hoje você vive é mediante aquilo que você escolheu de errado no passado. Oh! Eu disse que vinha pauleira, não falei? Eu não falei? Olha para a cara do papai agora. Olha. Olha. Como tantas das vezes já chegou, gente, pessoas em mim chorando, e chorava. Ô padre, o que foi, minha filha? É que meu pilantra foi embora, padre. Me deixou. Ô céu, ô vida. E chora. Irmãos, eu estou aqui lembrando aqui de uma coisa para você. Vai ser duro, mas eu tenho que dizer. Pelo amor de Deus, pai e mãe, vocês não têm direito nenhum de decidir a vida futura dos seus filhos. Você tem que entender uma coisa: nós temos o direito de propor, mas nós não podemos, gente, exatamente ali, sabe? Invadir a liberdade do outro e colocar, ó, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Você pode propor, mas jamais você pode impor. Eu, como padre, se houver alguém aqui um dia que tiver coragem de um dia querer confessar comigo, por exemplo, tiver coragem de... Saiba de uma coisa, gente, eu posso decidir a sua vida. As pessoas que chegam até mim dizem: padre, aí o que eu faço? Eu separo ou continuo? Vou ou não vou? Eu não posso. Sabe por quê? Porque se der merda, quem vai sair cagado sou eu. Desculpa, pode aplaudir. Não é isso, meu irmão?
Portanto, pai e mãe, se você não está entendendo o que eu quero dizer, se você, pai e mãe, continuar decidindo o futuro dos seus filhos, você pode estar exatamente construindo, entre aspas, dizendo, uma vida de inferno para você mesmo e para o seu filho. Pode. Pelo amor de Deus, pai e mãe, deixa dessa ideia que você tem o direito de escolher o futuro esposo ou a futura esposa do seu filho ou da sua filha. Isso não cabe a você. Repito, você pode propor, mas você não pode, gente, impor. Você pode aconselhar, mas você não pode decidir. Se você, pai e mãe, não pode com seus filhos, eu como padre, pai espiritual, eu não tenho direito de decidir pela sua vida. Não posso. Sabe por quê? Porque se você, pai, se você, mãe, escolher o futuro marido ou a futura esposa do seu filho e da sua filha, se der merda, sabe o que vai acontecer? O seu filho, ele vai vir depois chorando, colocando o dedo na sua cara com toda fúria e ódio sobre você, e vai dizer: a minha vida está do jeito que está por sua culpa. Eu acho que o negócio está, acho que a casa está caindo, não está? O barraco está desabando. Sabe essa história? Não, eu tive filha para casar com um homem rico. Falei disso. Vou calar minha boca. Não quero apanhar depois dessa missa. Gente, será que eu estou falando algum absurdo, sim ou não? Será que eu estou falando alguma mentira, sim ou não? Não podemos, gente. Não podemos. Outra coisa que eu quero lhe ensinar. Eu queria sentar aqui, mas eu acho que vai atrapalhar a câmera que está me filmando. Então eu vou continuar em pé. Porque eu gosto de sentar para relaxar, porque eu falo melhor, sabe? É igual pai quando quer conversar com o filho, ele se senta para estar cara a cara com o filho, né? Então é isso que mais ou menos eu gosto. Então bora lá, irmãos, olha aqui para esse padre, olha para esse cara feio. É feio, mas dá para aguentar, vai, aguenta. Ofereça como sacrifício a Deus Pai Todo-Poderoso, vai. Irmãos, você também pode estar vivendo situação e dizendo: padre, aonde foi que eu errei? Eu acho que eu cheguei numa pergunta que a maioria dos pais e mães já deve terem feito. Inclusive vocês que estão aí me ouvindo de casa, viu? Não fuja da raia não, porque o negócio aí tá para vocês também, viu? Será que não é verdade, gente? Quantas das vezes você, pai, você, mãe, você olha para a situação dos seus filhos e você diz: padre, aonde foi que eu errei? Deus, onde foi que eu errei com meu filho e com a minha filha? Eu vou lhe ensinar aqui uma coisa muito séria, muito prático. Eu vou colocar, gente, aqui não a total solução, mas eu vou aqui, gente, amenizar um pouco o seu coração. Eu quero descarregar uma cobrança injusta que você tem colocado sobre você. Porque, gente, se eu não tivesse aprendido isso, eu já estava louco como padre. Porque eu olho para os meus paroquianos, nem todos ainda mudaram, nem todos se converteram. Se eu não colocar equilíbrio com isso que vou agora lhe ensinar, para você aprender a colocar equilíbrio, a gente vai ficar louco, gente. Então eu vou ensinar uma coisa. Você já se perguntou: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei no meu matrimônio? Onde foi que eu errei no meu casamento? Onde foi que eu errei, padre, com o meu marido, porque ele foi embora, arrumou outra? Onde foi que eu errei, padre? Onde foi que eu errei como mãe? Onde foi que eu errei como pai? Onde foi que eu errei? Pode ser que até padres estejam também me ouvindo. Aí eu quero então dizer aqui uma coisa. Gente, analisa aqui comigo. Há de você concordar que Jesus foi o grande e maior formador de todos os tempos, sim? Jesus é perfeito? Vá respondendo. Jesus é perfeito? Jesus é santo?
Mas eu estou ouvindo que nem todos estão respondendo. Então, por favor, responda todo mundo e bem forte aí, bora. Jesus é perfeito? Jesus é santo? Jesus é imaculado? Ele não cometeu nenhum pecado? Não. Peguei você. Jesus já cometeu algum pecado? Não. Pelo amor de Deus, deixa de heresia. No século XVI você ia para a fogueira. Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Jesus cometeu algum erro? Não. Jesus foi imperfeito? Não. Ele foi o santo dos santos, sim? Sim. E ele foi o grande e maior formador de todos os tempos, sim? Ok. Agora muito bem. E o que foi que Jesus fez? Ele não escolheu 12 apóstolos? Sim ou não? Por favor, responda, sim ou não? De 12 apóstolos ele escolheu Judas, sim ou não? O que foi que Judas fez? Responda por favor. Responda por favor. Muito bem, e agora, só por causa da traição de Judas, você agora vai concluir que Jesus foi um mau formador para Judas? Não. Sabe qual o problema foi? A liberdade de Judas. Foi a liberdade de Judas que fez com que ele traísse Jesus. Assim como Jesus educou e formou todos os 12 apóstolos, os outros 11 apóstolos, ele também formou, educou e escolheu bem Judas, mas foi a liberdade de Judas que fez com que ele traísse. Então, pai e mãe, se você educou, se você então reza pela conversão do seu filho, se você colocou seu filho na igreja, se você colocou seu filho na catequese, colocou ele no crisma, fez de tudo para que ele fosse um homem de Deus, para que ele seguisse um bom caminho, e depois de adulto ele seguiu o caminho errado, não se preocupe, porque a sua parte foi feita, mas saiba, ele tem uma liberdade que nem você e nem Deus pode impedir. Se liberte disso, porque você não tem culpa. Gente, será que dá para você guardar isso no seu coração? Será que dá para você entender, pai e mãe, que infelizmente você tem um limite sobre o seu filho? Você não pode invadir a liberdade do seu filho, assim como Deus não pode invadir a nossa. Quer ver uma coisa? O pecado é bom? O pecado é bom? O pecado é bom? E você já pecou? Sim? Muito bem. Se o pecado é ruim e nunca veio de Deus, olha aí, Deus não mexe na nossa liberdade. Você tem o livre arbítrio de escolher o pecado, mas também de escolher a santidade. Assim como você teve o livre arbítrio de estar aqui, você também tem o mesmo livre arbítrio de estar dentro da sua casa. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que já adiantar aqui uma coisa para você. Às vezes, gente, os grandes problemas não estão naqueles que estão na nossa volta. Às vezes os grandes problemas estão em nós mesmos. Às vezes o problema está em mim porque estou enxergando errado, estou entendendo errado, estou esperando que Deus venha se render à minha lógica, sou eu que estou esperando que Deus então venha exatamente se render à minha vontade. Então me desculpa, gente, Deus não tem culpa se você tem exatamente visto a vida de forma errada. E eu quero que você guarde isso. Às vezes, gente, a visão espiritual, que eu quero um dia trazer uma pregação para vocês, está como promessa. Eu quero trazer um dia uma pregação para vocês sobre visão espiritual. Visão espiritual, que já foi até um pouco do que eu estou aqui dizendo. Aí você vai ver, gente, quando se tem visão espiritual, você ainda está diante do problema. Mas sabe qual é o diferencial? É porque quem tem visão espiritual, você passa a dominar o problema, e o problema já não passa mais a te dominar. O problema ainda está ali, mas você não deixa que aquele problema venha tirar a sua paz. Você sofre amando, sofre sorrindo, sofre esperando que um dia a graça, a vitória vai chegar.
Sofrer sem deixar de amar, sofrer sem deixar de esperar e sorrir. Isso é sofrer em Deus. No dia em que você aprender a sofrer em Deus, você vai ver que tudo se torna mais fácil. Eu queria que aplaudisse, mas não tem coragem. Gente, o que eu estou dizendo aqui é como se fosse uma espécie de direção espiritual coletiva. Direção espiritual. Como infelizmente, eu não tenho tempo, gente, sabe, para assumir direção espiritual de pessoas particulares. Eu já até tentei, mas eu mais pequei porque eu não conseguia assumir. Então, eu tento exatamente isso. Na minha paróquia, da direção espiritual de forma coletiva. E aí as pessoas depois falam: padre, como a minha vida mudou. Como eu consegui enxergar com outros olhos. Visão espiritual é quando você começa, gente, a enxergar diferente a própria vida. Quem olha para a vida, para esse mundo com os olhos humanos, ele só chora, ele só desespera e ele está pronto para tirar a própria vida. Mas quando você tem visão espiritual, meu irmão, você sempre olha para o céu. Você não olha para o problema, você olha para a solução. E a solução é Jesus. E quando eu enxergo a solução, eu sempre caminho na esperança que a minha hora um dia vai chegar, que a minha vitória vai chegar, que o meu milagre vai chegar, a minha cura vai chegar. Aplauda, pelo amor de Deus, gente, sem preguiça. Então voltemos aqui, irmãos, na Samaritana, pelo amor de Deus. Então não se condene por causa do seu passado. E aí tá. Só que eu comecei a falar aqui uma coisa e não terminei. Aí volta aqui. Volta aqui, tá pensando que eu esqueci? Volta aqui. Quem está com problema aí, levanta a mão e grita eu. Quem está passando por problemas aí, levanta a mão e grita eu. Meu filho, se tiver bastante, levanta as duas mãos ou solta o pé para cima. Está passando por problema? Lamento lhe informar. Infelizmente, o que nós vivemos hoje é consequência de uma decisão errada do passado. Porque o que nós somos hoje é aquilo que eu decidi no passado. Mas coloca um sorriso aí na tua cara, coloca um sorriso na tua cara. Mas o que você pode ser no futuro é aquilo que você escolher hoje. Pois então, meu irmão, eu estou aqui para tentar levar você a decidir por Deus, porque se você decidir por Deus, pois o seu futuro já está com a marca da promessa, que é a promessa da graça, da cura, da libertação, da salvação, de uma vida mais santa, de uma vida em Deus, de uma família restaurada no poder de Deus. Portanto, meu irmão, tudo depende, tudo vai depender do que você escolher hoje. O que você escolher hoje vai definir o seu futuro. Se você quer um futuro de graça, de bênção, de libertação, então vamos decidir para o libertador e o curador, que se chama Jesus. Aplauda Jesus, pelo amor de Deus. Aplauda Jesus, pelo amor de Deus. Aplauda Jesus, pelo amor de Deus. Bora continuar? Aquela samaritana lhe disse: ah não, mas aí é versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente ele pediria tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos?
Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água para que eu já não ter sede, nem vim aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: eu tenho que parar aqui. A outra parte é para o final. Gente, sabe o que significa isso? Sabe o que Jesus está dizendo? Se você continuar bebendo dessa água, Jesus dizendo para a samaritana: se você continuar bebendo dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais voltará a ter sede. Agora, agora, meu irmão, tenta fazer a comparação do último versículo do Evangelho que nos foi proclamado hoje, quando diz, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá. Ok, já é pista de resposta para nós. O que é que vem significar quando Jesus fala: se você beber dessa água, você vai tornará a ter sede? Vou então aqui dizer para você quais são os momentos da vida que isso ocorre. Meu filho, você não se deu conta que o homem, quando eu falo homem, eu estou aqui me referindo a tanto o sexo masculino quanto o feminino? Dá para você entender, será que você nunca percebeu que a ânsia do homem sempre é querer mais? Você não se deu conta, gente, que a ânsia do homem sempre é subir um degrau a mais? Já deu para você perceber, gente, que muitas coisas na vida, quanto mais temos, mais a gente acha que não tem? Você ainda não se deu conta, gente, que a ânsia do homem, repito, é sempre querer mais. Aliás, gente, o mundo ele sempre só coloca na vida o mais, nunca o menos. Quer ver? As pessoas querem o melhor carro, a melhor casa, a melhor conta bancária, a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor emprego. Estou mentindo? Quer o homem mais bonito, quer a mulher mais bonita. Vou parar por aqui, porque se eu continuar vai sair besteira. Vai sair. Sabe? Quer que eu ainda avance mais? Você já percebeu que quanto mais você peca, mais você quer pecar? Se você se você continuar bebendo dessa água, você vai tornar ainda a ter sede. Quer que eu seja muito sincero? Sabemos muito bem, 6º mandamento nos diz que não pecar contra a castidade. O que é pecado contra a castidade? Toda relação sexual fora do matrimônio, seja ela sozinho, seja ela acompanhado. Você já percebeu, gente, que o jovem, quando ele cai no pecado dos atos impuros com ele mesmo, ele hoje faz, mas quando for amanhã ele já está com vontade de fazer de novo. O jovem, ele sai com a namorada ou com um namorado, mas meu irmão, no outro dia eles querem sair de novo. Você ainda não entendeu? Quer que eu coloque clareza? Quem já confessou o pecado aí diante do padre, levanta a mão e grita eu. Gente, pelo amor de Deus, vocês não confessam pecado aqui não. Pelo amor de Deus, eu estou perguntando. Quem já confessou pecado diante do padre, levanta a mão e grita eu. Ok, eu também. Muitas vezes, meu filho, vocês estão diante de um padre pilantra, ordinário, sem vergonha. Sabe aquele tipo de pessoa que vem confessar com o padre e diz: meu filho, há quanto tempo não se confessa? 35 anos. Eu falei: meu filho, não estou perguntando a sua idade, eu estou perguntando quanto tempo faz que você não se confessa. Ele falou: sim, padre, 35 anos, me confessei no dia que casei. Eu falei: então muito bem, diga seus pecados. Padre, falei algumas mentiras, alguns palavrão, e só. Eu falo: meu filho, você não tem capacidade nem para pecar, porque em 35 anos você só falou umas mentirinhas. Meu filho, me dê 5 minutos
que eu ultrapasso você 10, 20, 100 vezes. Já percebeu que tem gente que não tem capacidade nem de pecar, gente? Já percebeu? Gente, pelo amor de Deus, eu vou lhe dar aqui uma dica. Quer ver você deixar o padre nos nervos? É quando você chega na confissão e diz: padre, padre, todo mundo peca, né, padre? Todo mundo peca. E a gente peca, né, padre? Quer ver pior? Pequei, padre, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Sabe? Gente, nós temos que entender: pecado perdoado é pecado confessado de forma arrependida. Para sermos bem radical, você sabia que quando a gente vai confessar, a gente tem que dizer até mesmo quantas vezes foram? É o correto. Com quem foi? Onde foi? Quantas vezes? Quem você é? Por exemplo, para mim me confessar, eu tenho que dizer que eu sou padre. E a vergonha. Tem que dizer, gente. A gente chega assim, sabe? Oh, meu Pai eterno. Então, gente, diga com clareza os seus pecados. O que é que você fez? Padre, eu pequei porque também aquele pilantra e safado do meu marido também não ajuda, padre. Sabe? Gente, padre sofre, viu? Sofre. E por que foi que eu falei isso, que eu já nem me lembro mais? Não lembro nem de onde foi que saiu isso, gente. Não estou lembrado. Oh, meu Deus, me ajude, meu Pai, por misericórdia. Então, gente, olha aqui uma coisa, gente. Então, tem pessoas, gente, que não tem a capacidade nem até mesmo nem de pecar, gente. Então nossos pecados, ele tem que ser exatamente isso. Para que haja absolvição, tem que haver exatamente confissão e arrependimento. Todo pecado que você confessa sem arrependimento, só que eu quero ensinar uma coisa: muito mais do que você dizer que está arrependida, viva como arrependido. Eu vejo muitas pessoas dentro do confessionário dizendo que está arrependido, mas poucos eu vejo vivendo como arrependido. Aí é exatamente aonde eu estava querendo chegar. Quantas das vezes foi que você confessou os seus pecados? Muitos, não foram? Agora, quantas das vezes foi que você repetiu a confissão dos mesmos pecados que você confessou há um mês atrás? Quantas vezes? Evangelho. Se tornares a beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você continuar pecando, meu filho, você vai continuar querendo mais. Se você continuar na mudança, no mundão, gente, você vai querer ainda mais. Se você continuar ainda na farra, você vai querer ainda mais farra. Se você continuar indo, gente, nesses lugares errados, você ainda vai querer mais. Se você continuar cometendo esses pecados, você vai querer ainda mais. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Sabe o que é que significa, gente? Pela experiência que eu já tive na vida. Claro, gente, que eu não sou aqui grande exemplo de santidade, eu não sou grande exemplo, gente, de conversão, porque Deus sabe das minhas misérias, Deus sabe o quanto eu ainda tenho que mudar, o quanto eu ainda tenho que me converter, mas pelo pouco eu já posso lhe dizer com toda segurança, sem medo de errar, gente: quanto mais nós bebemos da água viva do Espírito, quanto mais eu bebo da graça, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me
alimento da palavra, quanto mais eu comungo da Eucaristia, quanto mais eu rezo meu rosário, quanto mais eu faço as minhas adorações, quanto mais eu celebro a Santa Missa, quanto mais eu sou fiel a Deus, muito mais eu vou chegando na conclusão: o mundo já não tem mais nenhum sentido para mim, porque Deus saciou a minha sede, Jesus matou a minha fome, nada mais ocupa o lugar de Deus. Que palmas mais michuruca e miserável foi essa? Se você não entendeu, gente, a lógica da vida é: para que você tenha um ganho, você antes tem que ter uma perda. Para que você possa ganhar o céu, você vai ter que perder esse mundo. Para que você ganhe Deus, você vai ter que renunciar ao diabo e todas as suas seduções. Se você quer ganhar a graça de Deus, saiba de uma coisa: você vai ter que renunciar às desgraças desse mundo. Por isso, da necessidade da renúncia do próprio eu tenho que renunciar às minhas próprias vontades, para que eu possa dizer sim à vontade, o querer, o desejo de Deus. Paróquia, será que você está me entendendo? Diga amém, pelo amor de Deus. Aplauda ao Senhor, pelo amor de Deus. Eu quero te dizer aqui uma coisa. Houve um momento, gente, em toda essa minha fase de padre, que eu tive que fazer uma análise, uma pesquisa, para poder chegar numa conclusão. Porque o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo, gente, que muitas pessoas vinham na missa por cura, recebiam a oração, eram libertas, saía cheia da graça, o capeta ia embora, mas quando dava uma semana depois, lá vinha a pessoa cheia de capeta de novo. Ela vinha, recebia, era liberta, a gente tirava em nome de Jesus, tá? Não na minha autoridade, mas na autoridade do nome de Jesus. Mas dava uma semana depois, vinha ela com o mesmo problema. Sabe qual é a conclusão? A conclusão, gente, infelizmente é essa que às vezes ocorre ainda conosco. A gente vem, recebe a graça, recebe a cura, recebe a libertação, só que quando chega lá fora, gente, a gente se lança na água suja do pecado e volta uma semana depois com os mesmos problemas. Lamento, meu irmão, se você não tomar uma decisão de renunciar, de cair nessa lógica da vida, de perder para poder ganhar, se você não mudar a sua vida, se você não renunciar às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, se você não renunciar essas águas, esses alimentos de pecado, de mundo, de música, de certas músicas, de certos lugares, sabe? Se você não deixar isso para trás, meu irmão, então muito bem, pode vir até o Papa Francisco realizar a oração de exorcismo, mas sábado que vem você vai vir com o mesmo problema. E aí, gente? Está calado por quê? Meu filho, eu falei alguma coisa aqui de mal? Nada, padre, só tudo. Está me entendendo, meu irmão? Ou seja, conclusão: a mudança da sua vida, gente, está em tuas mãos. E você não conseguiu enxergar isso. A mudança da sua vida começa por você. E você está achando que é Deus que está falhando com você. Sabe de uma coisa: Deus comigo já está resolvido, agora eu com Deus ainda não está resolvido. Pode aplaudir, pelo amor de Deus. Eu disse que ia ser pauleira, não disse? Falei, não falei? Gente, mas bora terminar, porque olha o horário aí. Bora terminar, porque a gente ainda vai ter que rezar um pouco. Vamos então terminar, gente, aí com os últimos versículos.
E aí pronto, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Oh, meu filho, outra pauleira para você. Outra pauleira. A samaritana, a gente teve 5 maridos, e o que ela tem não era dela. Portanto, 6 vezes essa mulher tentou ser feliz. 6 vezes ela tentou, gente, se dar bem na vida. 6 tentativas, 6 fracassos, 6 ilusões. Felicidade iludida. 6 vezes ela tentou ser feliz do jeito dela. Agora, sabe o que isso vem significar para nós? Eu pergunto para você: e você, quantas das vezes foi que você tentou ser feliz? Do seu jeito. Quantas das vezes foi que você tentou resolver as situações da sua vida do seu jeito e nunca deu certo? Quantas das vezes foi que você tentou arrumar o seu São José, o homem da sua vida, e nunca deu certo? Quantas das vezes? É verdade, padre, já passou de 6. Ai, Jesus. Gente, a gente ri, mas é sério. Quantas das vezes foi que você tentou arrumar o emprego dos seus sonhos, e quando parecia que ia conseguir, não deu certo? Quantas das vezes foi que você tentou consertar o seu marido, o seu casamento do seu jeito, e não deu certo? Quantas das vezes, gente, é que as pessoas, elas apelam, gente, para outras seitas e religiões por aí afora, que eu não quero dizer o nome porque está gravado, porque senão eu vou preso daqui a pouco. Quantas das vezes? Quantas das vezes foi que você tentou acelerar o processo da solução da sua vida, caindo nessas promessas, que venha que é de imediato, venha aqui, em 15 minutos de tratamento você sai curado do vício da droga. Será que eu estou mentindo, gente? Será que eu estou mentindo? Quantas das vezes? Eu não estou dizendo somente nessas situações não, gente, foram tantas situações. A sua situação particular, quantas vezes? 6 vezes a samaritana tentou ser feliz e não conseguiu. Sabe por quê? Porque do jeito dela nunca dava certo. E eu quero dizer para você: do seu jeito não vai dar certo. Você não vai conseguir ver o que você quer ver e conquistar por você mesmo, por capacidade própria. Você só vai ver um milagre acontecer, o impossível acontecer, não por capacidade própria humana, porque o milagre é divino, o milagre só é de Deus. Espera aí. 6 vezes ela tentou ser feliz e ela não conseguiu ser feliz. Mas quando chegou o 7º homem da vida dela, que o sumamente perfeito, aquele que veio preencher todas as áreas vazias da vida dela, ela ali descobriu que ela era a pessoa certa, mas que estava fazendo as escolhas erradas da vida. Lembra do que o padre disse na semana passada? A samaritana foi a mulher que descobriu naquele momento: eu sou a pessoa certa, mas estava escolhendo de forma errada. Mas quando ela escolheu de forma certa, ela encontrou a grande alegria, o sumamente perfeito, o único, o grandioso, aquele que está acima de todos. E esse nome se chama Jesus. Sabe de uma coisa, gente? O que estava faltando na vida da samaritana era
Deus. O que pode estar faltando em nossa vida é exatamente a presença total de Deus. Não seja feliz por você, seja feliz com Deus. Pode aplaudir. Espere no Senhor, espera nele, confie nele, gente, lute com ele, sabe? Persevere com ele, continue por ele, pelo amor de Deus. Santuário Mãe dos Aflitos, vamos já terminar essa pregação, pelo amor de Deus, porque já está dando quase 8 horas da noite. E entenda que a minha vida, gente, sem Deus, ela não é nada. Gente, eu estou aqui para tentar convencer a sua vida que a solução da nossa vida é Deus. Pelo amor de Deus, entenda. Entenda. A sua solução é Deus. É Deus, a sua alegria é Deus. É Deus. Não faça nada fora de Deus, porque senão você não vai ser feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, para mim não, porque eu não mereço, mas se valeu a pena, então para Jesus, Ele merece muito melhor. Aplauda Jesus, pelo amor de Deus.